Haribo. Então, começando aqui com o nosso estudo sobre o Bhagavad Gita, continuamos com o capítulo 2. Só que hoje já estamos no verso 20. Então, como sempre, a gente, antes de começar, fazemos a nossa meditação no mestre espiritual para que ele, através de nós, possa nos instruir, através da, usando a nossa inteligência, a nossa voz, as nossas perguntas, as nossas respostas, a gente possa ser instruído pelo mestre espiritual. Lembrando que Krishna é, em últimas, o mestre espiritual que age através de muitas formas, de muitas pessoas também. Então, a gente invoca primeiro essa oração para o mestre espiritual que diz Om Madhyanam Timirandasyan Janan Janan Salakayam Chaksurun Militan Jenitasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Divyajnanam Pradajine Srimate Paramatvaiti Swamina Sirupine Sharanagata Bhaktivyam Sudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Vindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesava Secha Krishna Bhakti Praji Devi Satchavaitai Namo Namaha Vanchakalpatarubhyasham Kripa Sindhubhya Eva Sham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Pura Patita Pavana Ki Jai Sri Bhakti Chandra Shantu Maharaj Ki Jai Sri Bhakti Viputa Buddha Maharaj Ki Jai Sri Bhakti Lokoparamagavita Maharaj Ki Jai Mahaprabhu Giridhari Ji Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Haribo. Então, vamos lá. A gente parou no verso 20, pelo que eu me lembro. Então, vamos lá chegar no verso 20. Certo? Verso 20. Então, deixa eu colocar aqui como para apresentar. Pronto. Então, verso 20 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Diz o seguinte: Nunca há nascimento nem morte para a alma. Por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. A alma é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Não se pode matá-la quando se mata o corpo. O Bhagavad Gita ele é muito especial. Um dos motivos é que ele te fala acerca do que é a alma. Nos Vedas, em geral, eles vão explicar o que é a alma e eles enfatizam muito entre a diferença entre alma e corpo. E o Bhagavad Gita, obviamente, ele é como se fosse a essência do que é mais importante nos Vedas. Está no Bhagavad Gita, por isso que a gente lê o Bhagavad Gita com ainda mais em Kali Yuga, uma das características de Kali Yuga é que a nossa vida é muito curta. Nesta era em que nós vivemos, a extensão da vida é máximo 100 anos. Em eras anteriores, a duração da vida era muito maior e as pessoas tinham menos preocupações. Elas não precisavam se preocupar tanto com como sustentar a sua existência. Então, as suas mentes eram menos perturbadas também porque levavam uma vida muito mais sadia, muito mais regrada, muito mais saudável em todos os aspectos físicos e mentais. Então, eles não tinham as dificuldades que nós temos hoje em dia. E hoje em dia nós temos muitas dificuldades
internas e externas. Internamente, nossa mente é muito mais perturbada, é muito mais difícil da gente conseguir concentrar a nossa atenção em temas tão importantes quanto a vida espiritual, quanto o conhecimento da alma, porque nós não temos esse tempo, porque temos que resolver muitos problemas básicos da vida, como nos alimentar, como pagar o aluguel, como resolver os múltiplos problemas de saúde. Então, isso faz a nossa vida em Kali Yuga muito desafortunada. Mas também em Kali Yuga a gente tem a grande fortuna e é que o processo espiritual é muito mais fácil, porque o processo espiritual em Kali Yuga, de acordo com as escrituras védicas, é o canto dos nomes da Suprema Personalidade de Deus, os cantos dos nomes de Deus, especialmente o que se faz em congregação, ou falar sobre Deus. Então, o fato da gente se reunir aqui para falar sobre Deus também faz parte desse processo que vai nos ajudar a nos libertar nesta era de Kali, a conseguir romper finalmente com esse ciclo de nascimentos e mortes. Então, devido a que a nossa vida é tão curta, nós precisamos ir direto no foco. Os Vedas são muito amplos, muito grandes, eles tocam diversos assuntos. E em Kali Yuga, a gente não tem tempo de estudar a perfeição todos os Vedas, não temos nem a capacidade, nem a memória, nem a pureza mental, nem a inteligência, para falar a verdade. Então, em Kali Yuga, a gente precisa ir direto ao ponto. E esse ponto é dado aqui no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é esse resumo que nos apresenta o que é mais importante que a gente precisa conhecer em todos os Vedas. O que há de fundamental que nós precisamos saber. Então, ele é um resumo que ele não vai falar nada que não seja possível encontrar em outros textos védicos. Ao longo do Mahabharata, lembrando que o Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata, ao longo do Mahabharata se encontra o Bhagavad Gita. Se encontra as mesmas coisas que a gente encontra no Bhagavad Gita, se explica várias vezes de diversas formas no Mahabharata. Mas no Bhagavad Gita está a essência, o mais importante. E em Kali Yuga se recomenda a gente ler o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. Se a gente conseguir ler esses três livros nesta vida, é maravilhoso. Então, é, e uma, um tema fundamental é a diferença entre corpo e alma, mas não apenas a diferença, mas as características da alma. O que que é a alma? Então, se a gente procura no dicionário, a gente poderia até fazer o exercício de ver o que que fala o chat GPT acerca da alma. Vamos ver, agora que eu instalei aqui no meu celular o chat GPT, será que o chat GPT, o que é a alma? Vamos ver se ele, o que ele responde. É o conceito que varia conforme a perspectiva filosófica, espiritual e científica adotada. Filosoficamente, a alma é vista como a essência imaterial do ser humano, aquilo que dá identidade, consciência e vontade. Muito interessante. Platão acreditava que a alma era imortal, pré-existia ao corpo, enquanto Aristóteles havia como o princípio vital que organiza a matéria. É o que, segundo o ChatGPT, é o que Platão e Aristóteles falam. Religiosamente, muitas tradições espirituais consideram a alma como parte eterna e divina do ser humano. No hinduísmo e budismo, a ideia da alma se relaciona com Atman e Anatman, respectivamente, enquanto no cristianismo, judaísmo e islamismo, a alma é vista como aquilo que sobrevive após a morte. Cientificamente, a ciência em geral não reconhece a alma como uma entidade separada do corpo, mas investiga a consciência e o que nos torna indivíduos a partir da neurociência e da psicologia. Muito interessante. Aí o ChatGPT, como ele tem muitas informações sobre mim, aí ele fala assim, no seu ponto de vista, a alma seria algo eterno, independente do corpo, ou algo mais ligado à mente e à experiência humana? Ah, ele está perguntando para mim. Muito bom. Então, vamos lá. Então, é interessante essa parte que ele fala, religiosamente,
a alma, em muitas tradições, é considerada como a parte eterna do ser humano, certo? Como se ela fosse uma parte do ser humano. Então, normalmente, a maior parte das tradições religiosas eh, ainda, lamentavelmente, se perdeu muito do conhecimento ancestral, né? A Bíblia, ela é maravilhosa e ela te fala a diferença entre corpo e alma, só que se perdeu e ela foi transformada tantas vezes e modificada tantas vezes que essa informação acabou se perdendo. Mas e na Bíblia não se refere muito claramente à alma. O que é a alma? Então, por isso, se gera uma grande confusão. O que é a alma? Então, aqui o ChatGPT fala, os religiosos pensam que a alma é a parte imortal, certo? Então, como que ela é uma parte do ser humano e se considera o corpo, o ser. Então, normalmente, a maioria das religiões identificam o ser como sendo o corpo ou a combinação de corpo e alma, certo? Como a gente já estudou até agora, os Vedas nos explicam que o corpo não tem nada a ver com o ser. E a gente vai ver isso hoje, nos próximos versos, que o corpo se considera apenas uma vestimenta do ser. E o ser é a alma. Então, e é muito interessante aqui também, né, cientificamente, a ciência em geral não reconhece a alma como uma entidade separada do corpo. Então, segundo a ciência, a alma seria, na verdade, um subproduto do corpo, porque lembram que os cientistas eles tentam identificar a consciência como um fenômeno que surge a partir dos impulsos neurológicos no cérebro. Então, aqui o ChatGPT fala, né? Eles investigam a consciência, que é a que nos torna indivíduos a partir da neurociência e da psicologia. Então, segundo as pesquisas científicas atualmente, é sempre essa pergunta, o que que faz que eu seja eu, uma unidade, um indivíduo, e que essa individualidade nunca se mescla com outra individualidade ao ponto de fundir duas individualidades. Nem mesmo quando a gente ama muito uma pessoa, a gente consegue se fundir com essa pessoa e se tornar uma pessoa só, exceto no propósito. A gente pode dizer que eu sou uma pessoa só com o meu esposo, na medida em que a gente está juntos em um propósito. Mas nós sabemos que cada um continua sempre na sua própria individualidade. Cada um continua sendo um indivíduo separado. E esse indivíduo separado tem uma consciência de si mesmo como uma unidade. Então, o que que é essa consciência de si mesmo como uma unidade? Cada um de nós tem essa consciência que eu não posso ser dividida. Os meus dedos podem ser cortados, os meus braços podem ser cortados, eu posso perder o meu nariz, as minhas orelhas. Mas mesmo assim, eu continuo sendo uma unidade. Aquela orelha que fica separada de mim, ela fica morta. Mas eu não fico dividida em dois. Eu não fico dividida entre o meu corpo sem orelha e a minha orelha separada. Eu continuo sendo sempre uma unidade. Então, essa consciência dessa unidade é o que é a alma. Esse é o ser. Esse é o ser quem eu realmente sou, que não tem a ver com o corpo. Mas quais são as características desse ser? Então, Krishna fala aqui, nunca há nascimento nem morte para a alma. Então, ele já está esclarecendo, a alma nunca nasce. Ah, mas eu vi que os meus filhos nascendo, sei lá, eu sei que eu nasci, mas na verdade eu não nasci. Ai, perdi. Aqui, cadê? Au, vamos voltar lá. Então, o ponto é que, na verdade, eu, como ser, como alma, não nasci. Quem nasce, quem parece nascer, é o corpo. Tem um exemplo que se dá nas escrituras, às vezes se compara. Se diz que o escorpião, ele tem o ovinho do escorpião é igualzinho a um arroz, a um grãozinho de arroz. Então se fala que
o escorpião, ele deixa os ovos dele no arroz, onde tem um campo de arroz, ele deixa o ovo dele no arroz. E quando e vai embora, né? E depois, quando aquele bebê escorpião nasce, ele nasce e parece que ele nascesse de um grão de arroz. Então, tem um ditado na Índia que fala que o escorpião nasce do arroz. Só que, na verdade, o escorpião não nasce do arroz, ele simplesmente parece que nasce do arroz. Devido a que o ovinho foi colocado lá e o ovinho é igualzinho a um grãozinho de arroz. Da mesma forma, a alma não nasce, mas ela parece que nasce. Por quê? Porque ela está aí, está colocadinha, ela desenvolve aquele corpo dentro do ventre da mãe e aquele corpo nasce, aquele corpo é o que sai do ventre da mãe. Mas a alma em si, ela já existia antes e ela continua existindo mesmo depois da morte e ela não tem uma mudança, ela não tem essa mudança como o corpo tem, de passar de bebê para adulto. O que que isso quer dizer? Mas a gente percebe que há uma diferença de mentalidade entre um bebê e um adulto. Então, na verdade, a consciência é ela que não muda. E a consciência, lembra que ela está coberta pela mente, pelo corpo sutil. Então, a mente, normalmente com quem nós interagimos neste mundo, quando interagimos com outras pessoas, é com a mente dessa pessoa, não é com a alma em si. Porque a mente é a que está identificada como homem, como mulher, como criança, como adulto, é a que desenvolveu certas capacidades de raciocínio ou não, é a que tem características de ser gentil ou rancinza, ou ser legal, ou ser malvado, ou ser bondoso, a mente. A consciência em si, essa consciência de unidade, ela sempre é como é boa, por assim dizer. Ela sempre ela está sempre no plano espiritual, ela não está contaminada com nada deste mundo, nem com a bondade, nem com a maldade deste mundo. Mas a mente, sim. A mente, ela tem características materiais. A mente é parte da energia material. E normalmente nós nos relacionamos com a mente da pessoa. Então, quando eu falo, tal pessoa é assim, 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 assado, eu estou falando que essa pessoa tem essas características mentais. Essa é a mente da pessoa, não é a pessoa em si, porque nós ainda não conhecemos a pessoa em si. E o processo espiritual do Bhakti Yoga precisamente consiste em que a gente conheça o ser, que eu conheça quem eu realmente sou, muito além da minha mente particular neste momento, muito além da mentalidade que eu adquiri devido a atividades boas ou ruins que eu realizei em vidas passadas. Eu adquiri um certo tipo de mentalidade. É como que eu adquiri, é como que eu estou usando um certo tipo de óculos, mas eu quero ver o olho por trás do óculo, mas eu tenho uma lente específica no meu olho. Então parece ser que o meu olho é vermelho, mas ele não é vermelho, é que eu coloquei uma lente vermelha. Então, conhecer quem há por trás dessa lente é o que o processo do Bhakti Yoga vai nos dar no final, entender quem é a alma. E a alma, ela tem uma identidade também específica. E essa identidade não tem a ver com as características materiais. A identidade é a de ser eternos servos da Suprema Personalidade de Deus. E eternos servos quer dizer, não quer dizer que somos robôs. Quer dizer que cada um de nós realiza uma atividade específica para a qual a gente foi criado e com a qual a gente se sente completamente satisfeito e feliz e cheio de bem-aventurança. Então, saber quem eu sou, qual é a minha forma eterna, a minha idade eterna, as minhas preferências eternas, as minhas atividades eternas, é isso que nós desejamos saber. Quem eu sou além desta mente. E quando nós conseguirmos nos conectar com essa forma eterna, não vamos mais precisar do corpo, porque o corpo, a gente precisa dele enquanto nós ainda não descobrimos quem nós somos. Daqui para frente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o exemplo
que Krishna vai dar aqui de comparar o corpo com uma vestimenta. E é mais ou menos isso, a gente se veste de uma forma ou de outra forma, tentando descobrir quem eu sou. Mas quando eu realmente descubro quem eu sou, não preciso mais dessa roupa. Mas enquanto a gente ainda não estiver conectado com quem eu sou, a alma em si, o ser que eu sou realmente, ainda precisamos usar a vestimenta do corpo. Mas Krishna declara que a alma, ela não nasce e ela não morre. Então, a morte, ela só existe para o corpo material. Lembra que em versos anteriores, a gente falou que aquilo que existe sempre vai existir. E aquilo que deixa de existir quer dizer que, na verdade, nunca existiu. Basicamente, o que é eterno sempre vai ser eterno e o que existe realmente. E aquilo que morre é uma ilusão. Aquilo que morre quer dizer que nunca esteve vivo, nunca foi vivo. Então, o corpo, ele não está vivo. O corpo, ele simplesmente age porque a alma ativa esse corpo. Porque a alma está dando energia para esse corpo e ele funciona em função da existência da alma. Mas quando a alma deixa aquele corpo, o corpo continua na sua natureza de ser matéria morta, de ser simplesmente uma entidade morta. Então, o corpo em si, ele está morto. O corpo, ele não tem vida por si só. A vida é a alma. A alma é o que é a vida no corpo. Então, quando a alma deixa o corpo volta a ser o que ele é. É como quando a gente tem um casaco e eu caminho e parece que esse casaco levantasse a mão, parece que esse casaco ficasse assim, que ficasse para cima, para baixo. Mas quando eu tiro esse casaco, ele cai no chão. Ele não consegue andar por si só. Só se uma outra entidade, num corpo sutil, né, um fantasma, pegar aquele casaco e andar com ele. Mas se não houver entidade viva, o casaco não consegue realizar nenhum movimento. Então, da mesma forma, o corpo sem a alma, ele está morto. Então, a natureza do corpo é que ele está sempre morto. Ele nunca tem vida. E a natureza da alma é que ela é sempre viva, ela nunca tem morte. Não existe a morte para a alma. A alma ela está sempre viva. A morte existe só para o corpo porque ele está sempre morto. Ele só parece estar vivo pela existência da alma, porque a alma está avivando ele. É a alma que dá energia para esse corpo se movimentar e funcionar. Mas sem a alma, o corpo volta a ser o que ele é, matéria morta. Então, a alma não nasce e ela também não morre. Só na aparência, devido a não ser a que a gente vê o corpo e não vê a alma. Então, por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. Então, uma vez que a alma existe, ela continua a existir sempre. É o que Krishna também falou em versos anteriores, quando ele falou para Arjuna, todos estes reis existiam no passado e vão continuar a existir no futuro. E Krishna falava para Arjuna, você e eu também existimos no passado e vamos continuar existindo no futuro. Então, ele aqui está novamente falando isso. Nós existimos no passado, uma vez que nós existimos, nunca jamais vamos deixar de existir. Então, essa é uma verdade fundamental acerca da alma, que se encontra no Bhagavad Gita, muito claramente aqui expressado neste verso. A alma nunca deixa de existir. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que falam acerca do suicídio, né? Hoje em dia eu estava na Colômbia, né? E assisti um filme de uma história de um cara que ele ajudou a sua mãe a se suicidar. Então aí estavam acusando ele de assassinato, então a defesa que na verdade foi um suicídio assistido, enfim. Hoje em dia está muito em voga esse tema da eutanásia, né? O suicídio assistido. Se isso é um direito, então naquele filme eles basicamente elogiavam o suicídio, né? Como um direito da pessoa que não quer mais viver. E que não quer mais viver, então tem esse direito de parar com sua existência, seja porque tem uma doença, seja porque está deprimido, seja pelo que for, né?
E eu fiquei um pouco assustada, na verdade, mas eu entendo que é isso que se vive hoje em dia. Mas qual que é o problema? É que quando o corpo para de existir, eu continuo existindo. Mesmo que eu mate o corpo, eu não vou deixar de existir. Eu simplesmente vou ter, nesse caso, como eu não vou ser ainda uma alma liberada, que não precise mais do corpo para me expressar, vou estar ainda presa do mundo material, então eu vou ter menos uma ferramenta para me expressar. Então, se eu mato o corpo, eu vou continuar existindo sem poder me expressar através do corpo. Então, a ideia é que a gente possa se libertar do corpo na forma correta, quer dizer, não precisar mais do corpo para expressar o meu ser. Mas enquanto a gente estiver apegado à energia material, na energia material nós precisamos do corpo para nos expressar. É como um, um, um mergulhador. O mergulhador precisa daquela roupa, do seu oxigênio, para ele poder entrar na água. Não tem como ele ficar muito tempo na água sem aquela roupa. Mas, quando ele sai da água, ele não precisa mais. Nesse caso, ele pode estar em outro tipo de roupa, porque ele não precisa mais daquela roupa com a qual ele entra na água. Da mesma forma, enquanto nós estivermos mergulhados na energia material, nós precisamos do corpo para nos expressar. Ou é mais difícil nos expressar, né? A gente sabe que existem muitos seres vivos sem corpo grosseiro, mas elas têm corpo sutil. Só que nesse corpo sutil, eles não conseguem satisfazer todas as necessidades e todos os seus desejos. Por isso que estão sempre procurando satisfazer esses desejos através de seres corporificados. Então, a gente precisa entender que se eu tirar o meu corpo, mesmo assim, eu vou continuar com a minha mente, quer dizer, com os meus desejos, com os meus pensamentos, todos os meus sofrimentos vão continuar na minha mente. Eu não consigo resolver nenhum problema por tirar o corpo, porque eu continuo existindo, só que eu não vou ter resolvido o problema, eu só vou ter incrementado o problema. Então, a alma, a gente nunca deixa de existir. Então, a morte não resolve nada. E, na verdade, a morte é uma mudança de um estado para outro estado, como Shanto Maharaj ele fala, é como você estar no cenário e de repente você sair do cenário, mas você não morre porque saiu do cenário, você vai para a parte de trás do telão e você continua assistindo na parte de trás, mas o público não te vê mais. Da mesma forma, o público, a gente não consegue ser mais visto por quem está ainda aqui, mas nós continuamos a assistir. Então, Krishna repete nesse verso isso. A alma, ela existe uma vez que ela existe, uma vez que nós existimos, vamos existir sempre. Conclusão, é melhor resolver os nossos problemas da forma correta, porque a gente não vai deixar de existir, né? Tem pessoas que falam, ah, eu só espero a morte, né? Como se a morte fosse a grande solução. Só que não, a gente vai continuar a existir, então é melhor a gente resolver logo, né? Resolver esses problemas e o nosso enredamento mental, melhor resolver aqui e agora que a gente pode. Então, ele diz: a alma é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Então, ele está repetindo para garantir que a gente entenda. Eles já sabem que em Kali Yuga a gente pode passar por alto informações fundamentais. Então, por isso que ele vai repetir várias vezes a mesma informação. Ela é não nascida. Ele já falou isso na parte de cima do verso, está falando de novo. Ela é eterna, né? Que quer dizer, não há morte para a alma. Ela é sempre existente, ou seja, uma vez que ela existe, ela sempre vai existir. Ela é imortal e ela é primordial. Primordial quer dizer, ela não depende de outros fatores para existir. Ou seja, a ideia científica moderna de que a alma precisa, que a consciência, ela provém de impulsos químicos ou em outras palavras, que primeiro existe o corpo e a partir daí se desenvolve a consciência,
é contrária à ideia apresentada no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, Krishna está falando a alma é primordial. É primordial, quer dizer, ela existe antes do corpo. E ela existe, ela não precisa de outra coisa para existir, ela existe por si mesma. A gente entende também do estudo do Bhagavad Gita que ela é uma expansão de uma energia da Suprema Personalidade de Deus. Então, ela depende da Suprema Personalidade de Deus para a sua existência, mas ela não depende da energia material para a sua existência. A gente não precisa do corpo para existir. Igual que o mergulhador não precisa daquela roupa para ele existir. Ele precisa daquela roupa para mergulhar na água. Então, nós também usamos o corpo para mergulhar na energia material. Por isso, usamos essa vestimenta feita de energia material. Mas nós não precisamos do corpo, n- nem para nos expressar, nem para perceber. Então, a alma, ela tem seus próprios sentidos, ela tem os seus próprios pensamentos, desejos, todo, ela está equipada com tudo, e ela é uma unidade perfeita e completa, que provém da unidade suprema perfeita e completa. E ela é a fonte de todos esses outros complementos. Então, o corpo, ele vê porque, na verdade, a alma vê. O corpo, ele tem o sentido do cheiro porque a alma tem a capacidade de cheirar. O corpo, ele tem o sentido do tato porque a alma tem a capacidade de sentir com o tato. Então, tudo que o corpo tem, na verdade, é porque ele é a casa da alma. E a alma expressa as suas capacidades através do corpo. Mas ela já tem essa capacidade. Então, por isso que a alma é primordial. Ela tem, tudo que ela tem pertence a ela, não ao corpo. Tudo que o corpo tem é apenas um reflexo do que a alma possui, mas um reflexo deturpado, por assim dizer, devido a que ele é feito de energia material. Se houver dúvida sobre isso, a gente pergunta para o ChatGPT. Ah, mentira. O ChatGPT não consegue responder tão profundamente assim. Não vai saber, né? Não se pode matá-la quando se mata o corpo. Então, isso tem que ficar bem claro do estudo do Bhagavad Gita, isso tem que ficar bem claro. Isso é muitas outras coisas, mas isso é fundamental. Então, a, a alma não é afetada pelas transformações do corpo, tais como nascimento, crescimento, velhice e morte. A alma tem o seu próprio ser, ela tem a sua própria idade eterna, a sua própria forma eterna, a sua própria expressão eterna, e as mudanças do corpo não tem nada a ver com a alma. E isso a gente pode experimentar. Isso a gente pode saber. Quando eu era criança, eu me identificava a mim mesma como eu, da mesma forma que eu me identifico agora como eu, sendo essa consciência, essa unidade consciente, continuou sendo eu. O que mudou foi o corpo, mas eu continuo sendo eu. Mudou também a minha mentalidade, mas a mentalidade, lembra que ela ainda é uma parte material que ela não reflete completamente o meu ser. E isso é um pouco difícil de separar porque ela é como um filtro transparente. Então, como parece que a consciência estivesse presente na mente, porque ela é um filtro transparente, mas é um filtro. Então, o filtro pode estar colorido. Então, eu posso ter um filtro vermelho, um filtro azul, um filtro verde, amarelo. Mas parece que então essa luz que penetra através desse filtro fosse dessa cor, mas ela não é dessa cor. Então, por isso que parece que nós estivéssemos sendo transformados, mas na verdade é a nossa interação com essa energia material. Mas nós, em si, nós continuamos sempre os mesmos. Por isso que para nós não existe nem nascimento, nem crescimento, nem velhice, nem morte. Porque ainda precisamos saber qual é o nosso ser eterno, né? Isso aqui é a ideia que devemos encontrar com a prática espiritual. A alma eterna e sempre consciente. Essa é a característica, lembra que a gente falou disso em versos passados, como a consciência é o sintoma da alma. A alma é a consciência.
Então, a alma, ela é sempre consciente. Essa é a característica da alma. Nós somos a consciência, nós somos esse ser consciente. Essa é quem nós realmente somos. Então, verso 21. Se estiver muito complexo, se quiser fazer qualquer pergunta, é só falar, tá bom? Tá bom. Então, verso 21 do capítulo 2 diz: Ó Arjuna, parta, ao saber que a alma é indestrutível, sem nascimento, eterna e imutável, como pode uma pessoa matar alguém ou fazer que alguém mate? Então, lembra que Arjuna está se lamentando, né? Devido a que ele vai ter que matar os seus parentes. E, e Krishna está dando os contra-argumentos, né? Lembrando que Arjuna deu um monte de argumentos e Krishna está contra-argumentando. E está contra-argumentando, primeiro explicando como não é possível, tipo, que alguém mate, porque a alma nunca pode ser morta. A alma é indestrutível. Ela nem nasce nem morre. Então, você não vai matar. Isso, o que Krishna está querendo dizer? Que esse não pode ser um motivo para Arjuna não cumprir com seu dever. Esse não pode ser o motivo para ele deixar de cumprir com o dever que ele tem como Kshatriya. Então, nas explicações dos nossos mestres espirituais, eu selecionei esta pequena parte, diz: a violência também tem sua utilidade e a maneira correta de usá-la cabe à pessoa em conhecimento. Então, Krishna está no meio de um campo de batalha e ele está falando para Arjuna que ele tem que cumprir com seu papel como Kshatriya, que é exercer a violência para manter a justiça. Exercer a violência quer dizer, ele vai ter que executar o papel de ser um matador de alguém. Mas Krishna está falando, só que você não pode matar a alma. Então, isso fica um pouco confuso, né? Mas como assim, né? Então, por isso que a violência, ela não pode ser usada nunca de forma caprichosa. A violência, ela tem que ser usada com conhecimento. E com conhecimento de quê? Com conhecimento do que está certo e o que está errado. E o conhecimento do que é certo e do que é errado também não pode ser um conhecimento caprichoso, porque hoje em dia, por exemplo, se fala muito que é, tudo é relativo, né? Hoje em dia está na moda a relatividade, o relativismo. Então, é, a pessoa pode achar que, eu não mato animais porque eu considero errado matar animais. E outra pessoa fala, mas eu mato animais porque eu considero certo. Então tudo bem, cada um considera o seu, cada um faz o seu. Isso não liberta ninguém do karma. Você pode matar animais, mesmo que você ache que está certo, você está cometendo uma violência contra os animais e existem leis no universo. Então, os Vedas, eles vão te falar que existem leis que você é sujeito a essas leis, mesmo que você não conheça essas leis. Então, hoje em dia, nós vivemos rodeados de muita ignorância. Por quê? Porque é Kali Yuga, e em Kali Yuga se perde conhecimento védico. Basicamente, as pessoas não sabem mais nem quem elas são. A gente hoje em dia a gente tem que descobrir qual é o meu talento, o que que eu devo fazer na minha vida. A gente tem que resolver muitos problemas básicos, né? Hoje em dia a gente não sabe nem o que que a gente deve fazer neste curto período de tempo que é a nossa vida. O que que eu devo fazer? Então, um conhecimento mais profundo acerca do que é certo, do que é errado, se perde cada vez mais, porque a religião, por muito tempo nos Vedas, por exemplo, não se fala exatamente de religião da forma como se fala no Ocidente. Na verdade, a palavra que nós traduzimos como religião é Dharma. E a palavra Dharma, ela não significa necessariamente religião. Significa aquilo que te sustenta, os meios para o seu sustento,
a sua natureza, aquilo que é inerente a você. Então, na verdade, a palavra Dharma, ela é muito mais ampla do que simplesmente religião. Então, ela te fala a forma correta de viver, qual é o dever, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua natureza, qual é a forma correta de sustentar a existência. Então, a palavra Dharma, ou religião, permeia todos os aspectos da vida. Mas, hoje em dia, a gente vê religião como um aspecto acessório. Eu posso seguir uma religião ou posso não seguir uma religião. Eu posso acreditar ou não acreditar, é uma questão de livre-arbítrio, eu acreditar ou não acreditar. Eu não acredito nisso, mas, na verdade, os Vedas não estão falando de esse tipo de crença. Os Vedas estão falando de conhecimento, de simplesmente, independentemente de qual religião ou de qual sistema de crenças você queira seguir ou não, isso não tem nada a ver com conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual é eu me sentar aqui e, de olho fechado, começar a tentar compreender quem é esse ser que está dentro de mim. Quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que eu sou além do corpo? Se sentar e pensar o que que acontece com o meu ser depois da morte. Realmente existe a morte ou não? Isso que é espiritualidade, é independente de qualquer religião. Mas, antigamente, na sociedade védica, se tinha um conhecimento muito profundo acerca do que é certo e do que é errado, de acordo com as circunstâncias, porque assim como a violência pode ser certa em um contexto, ela pode ser errada em outro contexto. Então, assim como é errado, por exemplo, eu decidir matar alguém por capricho, mas também é errado em uma circunstância na qual eu deveria exercer violência, como a gente falou em outras vezes, se alguém vem aqui atacar o meu filho, se eu não exerço a violência contra o atacante, eu estou faltando ao meu dever, porque o meu dever é proteger um indefeso. E no caso seria o meu filho. Vamos supor que não fosse um filho, que fosse qualquer criança. Se vem aqui um louco e quer pegar uma criança e quer maltratar a criança, o meu dever, qual seria? Ah, eu sou não violento, eu não posso exercer violência. Isso seria faltar com o meu dever. O meu dever é que, mesmo que eu tenha que exercer violência, eu tenho que proteger aquela criança. E ninguém vai me acusar. Ninguém sensato, né? Porque hoje a gente vive no mundo da insensatez. Mas ninguém sensato vai ficar chateado se eu exercer violência contra alguém que está vindo querer, sei lá, estuprar uma criança. Ninguém sensato vai ficar chateado com isso, né? Então, existe violência necessária e violência desnecessária. Então, é o que se chama himsa e atihimsa. Então, e a himsa quer dizer não violência, né? Himsa quer dizer violência, atihimsa quer dizer violência necessária. Então, quando e como exercer a violência é algo que uma pessoa com conhecimento dos Vedas deveria saber, né? Então, Arjuna deve saber quando exercer a violência. Ele deve saber que essa violência que ele tem que exercer faz parte do seu dever para salvar os inocentes, para que a justiça seja mantida de tal forma que as pessoas inocentes não sofram devido à cobiça de pessoas poderosas. Então, ele tinha que cumprir com esse dever e não se lamentar por ele ter que matar alguém. Então, por exemplo, imagina que se vem um estuprador e vai pegar uma criança e vai estuprar, e eu fico me lamentando, putz, mas como que eu vou matar? Ou como que eu vou bater naquele estuprador? Entende? Imagina que um policial, na hora de pegar o ladrão, ou na hora de pegar um assassino, fique com dor e fale, ai, como que eu vou pegar essa pessoa? Eu sei que hoje em dia isso é visto como errado, que muitas pessoas reclamam e falam, não, mas tem que ter compaixão também do atacante. Mas se a gente for ver com sensatez, como que a gente vai pegar uma pessoa, sei lá, um traficante de crianças?
E então vai tratar ele com compaixão e deixar que ele ataque a criança porque, coitado, porque ele, sei lá, teve problemas na sua infância, então tá tudo bem que ele ataque outra criança. Isso não é correto, sob nenhuma circunstância. A gente pode depois tentar ver qual que é o problema daquele estuprador, mas no momento ele tem que ser atacado para proteger a criança e acabou. Então, tem momentos em que isso tem que ser feito. Então, Arjuna, ele não podia se lamentar, porque o que ele tinha que fazer era o correto, ele tinha que estabelecer a justiça. Ele não podia permitir que, por conta de um rei cobiçoso, como era Duryodhana, as pessoas inocentes tivessem que sofrer. Então, ele, mesmo se Krishna está aqui argumentando para ele, mas a violência, ele está falando, mas tá bom, mas vamos esclarecer uma coisa: você não vai matar essas pessoas, você vai cumprir com o seu dever, mas essas pessoas, hum, a alma em si, esses seres não vão morrer. Então, esses seres vão continuar vivendo, né? Até mesmo o estuprador pior do mundo vai continuar vivendo. A gente espera que esse pessoal possa se corrigir, né? Mas ele tem que ser preso. Ele tem que ser pego e tem que ser levado preso e acabou, né? Então, na sociedade védica era a guerra. Tem que ir na guerra e cumprir com seu dever como kshatriya. Então, tem uma pergunta aqui. Em alguns estudos aqui existe o comentário que várias crianças hoje nascem mais inteligentes que antigamente por causa das informações da alma. Seria isso que você também está comentando? Acumulamos os conhecimentos? A gente acumula os conhecimentos, sim. A gente, a gente vai falar disso daqui a pouco também, como a pessoa ela só troca de corpo, mas ela continua sendo quem ela era na vida anterior. Ela continua, então ela traz. Então, muitas vezes, é como, às vezes, uma criança, do nada, ela começa a tocar piano, né? Eu já vi vídeos na internet de crianças que têm muita facilidade para tocar piano, não é? E se você for tentar tocar piano, é um trabalho para você aprender a movimentar um dedinho e depois o outro, mas pular este dedo porque este vai para o outro lado. É um trabalho. E de repente uma criança toca um piano que é uma beleza. Isso quer dizer que quê? Que é um bebê prodígio? Na verdade, não. Quer dizer que essa pessoa treinou muito nas suas vidas passadas, que ele se esforçou muito para tocar piano nas suas vidas passadas, que ele dedicou muito tempo a aprender aquilo nas suas vidas passadas, e nessa vida esse conhecimento se manifesta facilmente. Às vezes, alguém ensinou, alguém falou: olha, coloca a mão assim, aperta aqui, aqui, e esse conhecimento começou a fluir de novo. Por quê? Porque já estava aí, ele só tinha que acessar, né? Pegar esse conhecimento. Então, e a mesma coisa acontece com nós. Tudo que nós aprendemos agora sobre o Bhagavad Gita e esse conhecimento que a gente cultiva, ele vai estar com a gente. Só que nas nossas próximas vidas vai ter um momento em que a gente acessa esse conhecimento ou não. Se a gente, depois de um certo tempo, abandonar todo a busca espiritual, a gente não quiser mais saber sobre isso, na nossa próxima vida, a gente não vai saber sobre isso porque a gente não quer, porque também a ideia de nascer neste mundo material é que possamos satisfazer os nossos desejos. Então, se nós vivemos na ignorância, é porque nós desejamos, em algum momento, desfrutar da ignorância. E quando a gente deseja conhecimento, esse conhecimento vai se manifestando e conforme a gente incrementa o nosso desejo, incrementa nossas atividades em busca desse conhecimento, incrementa as bênçãos de pessoas de conhecimento, esse conhecimento vai se incrementar e ele vai nos acompanhar, a gente não vai perder aquilo. Então, sim, e as pessoas nascem com esse conhecimento. Hoje em dia, eh, normalmente a gente volta à posição que a gente tinha na vida passada. A gente volta e continua seu desenvolvimento nessa posição. Mas mais para frente a gente vai ver isso no Bhagavad Gita, mesmo Krishna vai explicar.
sobre isso. Bom, sobre o tema da violência, tem um exemplo, né? Uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas a curá-lo. Portanto, Arjuna irá empreender, sob a instrução de Krishna, uma luta em pleno conhecimento e por isso não há possibilidade de reação pecaminosa. Lembra que um dos argumentos de Arjuna é que ele vai ser manchado pelo pecado, porque ele agora está preocupado. Eu vou ser manchado pelo pecado, né? É como no mesmo exemplo do estuprador e a criança, se eu pensar, se eu atacar, se eu bater nesse estuprador, a polícia vai me pegar a mim. Então, essas são coisas que você não tem que pensar naquela hora, né? Naquela hora tem uma prioridade, proteger a criança, né? E por isso que na lei tem uma coisa que chama legítima defesa. E isso é admitido pela lei como um direito. Você tem direito de se defender, certo? Então a Júlia estava preocupada porque a polícia ia pegar ele também, né? A polícia do Dharma, né? Do pecado. Então ele falou, essa reação pecaminosa vai me pegar a mim também, né? Então, Krishna está falando, não, você tem que atuar da forma que corresponde a você. E a você corresponde exercer a violência para manter a justiça. Então, não há possibilidade de você ter uma reação pecaminosa por conta disso, porque você tem que cumprir com o seu dever. Então, e Krishna continua, verso 22. Diz: tal como uma pessoa põe roupas novas quando deixa as velhas, do mesmo jeito, a alma aceita novos corpos materiais quando abandona os velhos e inúteis. Então, esse aqui é o exemplo que Krishna dá acerca do corpo e a alma. É um exemplo muito bom. E a- assim como hoje eu estou vestindo uma roupa, então imagina que hoje eu estou vestindo uma roupa mais clássica. Então, hoje eu vesti, sei lá, eu trouxe da Colômbia umas camisas que eu mandei fazer lá, e eu pareço já uma senhora, assim, né? Bem que eu sou uma senhora, né? Mas às vezes eu me identifico como muito novinha, então, mas aí pareço mais senhora ainda, né? Assim, aí de repente, depois, outro dia, eu uso uma roupinha que talvez para trabalhar, né? Então, aí eu pareço a trabalhadora rural, né? Com o chapéu, para não pegar aquele sol e não sei o quê. Então, com cada roupa você apresenta um aspecto diferente, né? Os adolescentes, por exemplo, estão sempre buscando com qual roupa se vestir, né? Então, testam um estilo, depois testam outro estilo, depois testam outro estilo, tentando se encontrar a si mesmos, né? Então, tentando se encontrar vestem todo de preto e unhas pretas e não sei o quê. Depois, não, querem ser, tipo, mais moderninhas, não sei o quê. Não, não, também não me identifiquei aqui assim. Então, depois querem ser mais, usar só roupa de velho, sei lá. Na minha época, os adolescentes usavam só roupa de velho, né? Que Não era quer mais na usar moda. roupa assim, ó. Não quer usar mais Aham. roupa infantil, igual eu tô usando. E, então, Era dela. então, então, é isso. Então, cada um vai. Na adolescência, isso se vê muito, né? Você está tentando se identificar, está tentando se encontrar através da roupa. A mesma coisa está acontecendo com a gente através do corpo. Na verdade, nós estamos tentando nos encontrar. E para isso vestimos diferentes corpos. Então, hoje estou me tentando encontrar desta forma. E vou desenvolvendo atividades dessa forma, e a minha mentalidade vai mudando. E então, não, acho que eu vou me identificar desta outra forma, né? Então, assim como uma adolescente, não, hoje se identifica com os baladeiros. Depois, não, 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 eu acho que eu sou um pouco mais intelectual. E começa a ter amigos mais intelectuais, da literatura. Então, se identifica com isso, começa a fazer outro tipo de atividade. Então, já quer ir na biblioteca, não sei o quê. Depois, não, se identifica com os mais eh, relaxados, e assim por diante. Então, a gente também está nessa busca, igual adolescentes buscando o nosso próprio ser, só que através de diferentes corpos. Então, a gente veste um corpo, não, 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 esse não sou eu.
Então a gente veste um outro corpo na vida seguinte. Não, esse não sou eu, mas sempre somos eu, só que com vestimentas diferentes. Então Krishna fala, da mesma forma que alguém usa uma roupa, depois tira essa roupa e coloca uma outra roupa, da mesma forma alguém tem um corpo, depois quando esse corpo é velho ou quando ele já é inútil, né, como quando o corpo adoece, não serve mais, simplesmente a gente tira esse corpo e coloca um outro corpo. Desenvolvemos um outro corpo. E como que isso acontece é a partir da nossa mentalidade. Krishna vai explicar isso mais para frente no Bhagavad Gita também. Então, o corpo é considerado como uma vestimenta da alma, que é nosso verdadeiro ser. O verdadeiro ser é a alma, e o corpo é só uma vestimenta. A transferência da alma individual atômica para outro corpo torna-se possível pela graça da superalma. A superalma satisfaz o desejo da alma atômica, como um amigo satisfaz o desejo de outro. Então, na verdade, nós, por si só, nós somos uma partícula muito diminuta que não temos a capacidade de criar um corpo material para nós, mas temos um desejo e Krishna satisfaz o nosso desejo. Então, esse é um outro assunto de como é que a alma atômica tem a capacidade de manipular a energia material. Na verdade, é Krishna que tem essa capacidade e ele satisfaz o nosso desejo. Nós temos individualidade também pela graça de Krishna, que, que nos dota de individualidade eternamente, porque quem nos deu essa individualidade está no Bhagavad Gita falando, eu disse eternamente, você sempre vai ser uma alma individual, mas essa individualidade faz com que nós tenhamos desejos individuais, particulares, específicos, e Krishna ele sempre satisfaz os nossos desejos. Tem um verso que a gente citou em encontros anteriores, que fala que Krishna, ele fala, né, tem um eterno entre muitos eternos, tem um ser consciente entre muitos seres conscientes, e esse um é o que está satisfazendo os desejos dos muitos. Então, esse ser um consciente, a suprema personalidade de Deus, único, ele satisfaz os desejos de todas as entidades vivas. Então, nós estamos sempre satisfazendo os nossos desejos. E, obviamente, nós atuamos e, de acordo com as nossas ações, nós criamos um mundo para nós. Então, quando a gente atua de forma egoísta, nós criamos um mundo egoísta em volta de nós, né? É como, às vezes, quando a pessoa, o Dichanto Maharaj falava isso, quando a pessoa é muito cobiçosa e ladrona, ela pensa que em volta dela só tem ladrão, que todo mundo em volta sempre quer só roubar. E uma pessoa bondosa normalmente vai ver as pessoas em volta como pessoas boas. Vai pensar, nossa, na verdade as pessoas são boas, né? Então, também a gente se rodeia daquilo que a nossa mentalidade é, daquilo que nós estamos manifestando. E Krishna, ele satisfaz os desejos que a gente tem. A gente deseja conquistar o mundo, uma hora Krishna satisfaz esse desejo. A gente deseja ser famoso, uma hora Krishna satisfaz esse desejo, né? A gente, é engraçado que esse dia uma amiga falava assim, ai, mas eu queria isso e eu orei muito para Krishna e ele não me deu. E eu queria outra coisa e eu orei muito para ele e ele não me deu. Então é engraçado porque, na verdade, a gente se acostumou a que orar quer dizer uma forma de controlar Deus. Putz, eu tentei controlar e ele não se deixou controlar por mim, né? Eu tentei que ele fizesse o que eu queria e ele não fez o que eu queria. Então é engraçado, porque na verdade a oração não é tentar controlar, não é que, então eu orei, então ele vai fazer agora o que eu quero. Sim, ele vai satisfazer o nosso desejo no tempo dele, do jeito dele. Às vezes nessa vida, às vezes na próxima. E às vezes é tão doido que a gente tem um desejo aparente, mas no fundo a gente deseja outra coisa. Lá bem no fundo, Krishna sabe qual é o nosso desejo. Eu me lembro quando
antes de eu conhecer os devotos, eu sempre orava do jeito que eu aprendi a orar, né? Que é, ai, Deus, me dê isso, me dê aquilo, a pedir, né? É tipo, tratar Deus como um call center. Você liga para o call center ou para fazer um pedido ou para fazer uma reclamação, né? Mas você não liga para o call center para conversar com alguém, né? Ai, deixa que eu vou ligar para você, não só para conversar como que você está, né? Se você liga para o call center, ai, como que você está? Aí a mulher vai falar, ô senhora, digite a opção correta. Não temos essa opção, senhora. Não aparece no sistema, senhora. Então, na verdade, eu aprendi mais ou menos a orar desse jeito, né? Que nem call center, chamar para pedir alguma coisa, para reclamar. Mas eu sempre orava assim, mas no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que o que eu mais quero é ser um instrumento de seu amor. Então, no fundo, no fundo, no fundo, eu queria, de alguma forma, servir Deus. Lá no fundo. Porque por fora eu tinha vários outros desejos, né? E Krishna satisfaz, afortunadamente, ele satisfaz os nossos desejos mais profundos. Que Eu às vezes a posso, gente posso fala. falar, não sei se vai sair, mas assim, é uma conversa que a gente teve no Bhaktisiddhanta uma vez, e é uma conversa que talvez você nem lembra, mas assim, eu, minha mãe, a minha tia, a gente sempre comenta muito dessa conversa. A gente Uhum, estava na beira, assim, foi uma noite na fogueira, uma noite de muito frio, e a gente estava falando sobre Cristo, não estava falando sobre alguns ensinamentos, e eu falava assim: nossa, eu não sei o que acontece, que eu não volto a trabalhar como eu trabalhava antes. Eu não volto a trabalhar como eu trabalhava antes. E aí foi questionado para mim assim: mas você tem essa necessidade de voltar a trabalhar como você trabalhava antes? E aí eu fiquei pensando, e assim, a gente voltou questionando isso. Será que eu tenho essa necessidade? E assim, a gente voltou daí até São Paulo conversando sobre, eu preciso disso, porque quando eu trabalhava como antes, eu não tinha tempo para nada. uhum, Nada, eu não tinha tempo para ter conversas saudáveis com a Nayara, eu não tinha tempo de fazer boas alimentações, uhum, porque eu comia em qualquer lugar, eu não tinha tempo de estudar, eu não tinha tempo de ler, e era só pelo dinheiro, né? Então, assim. uhum, É o que você falou, né? Será que a gente precisa, né? O que a gente está pedindo? Será que é o necessário? claro. Mas aí tem que, às vezes tem que ter uma pessoa para vir puxar É, nossa orelha. e será que é isso que eu realmente desejo? Né? Exatamente. Hoje eu É, vejo que não. aham. Então, Hoje eu... o, o mais doido é que a mente ela sempre está como se segurando de uma imaginação. Então, a gente sempre tem como uma imagem de, eu preciso trabalhar, tá, por exemplo, no caso, né, o exemplo, porque isso vai me trazer o dinheiro, não sei o que, não sei o que, mas no fundo não é isso que eu quero. O que eu quero, eu já tenho aqui e agora, né? Sim, sim, realmente. Já tem. E exatamente. Então, é isso, mas Krishna sempre satisfaz os nossos desejos mais profundos, né? Por isso fala, cuidado com o que você deseja, porque vai se cumprir de uma forma ou Sim, de outra. sim. E não só isso, assim, não saiba o que você realmente deseja, É, né? Porque, em últimas, a gente está desejando algo mais profundo, né? Então, e às é, vezes a gente nem entende o que a gente deseja, né? Que nem no seu nem sempre exemplo. é o que a gente fala, né? Exatamente, nem sequer é o que a gente pensa, né? Que você pensava, mas eu quero trabalhar muito. Não, você não necessariamente era isso que você queria. É, Uhum. Talvez você verdade. queria era ter mais tempo, né? Mas também Sim, ter o conforto, o tempo, mas, né? sim. Isso é. Foi, foi uma conversa assim que ficou na mente, assim, sabe? Ficou... E Uhum, foi exatamente isso. Pensa o que você está pedindo para Krishna. Olha o que você está uhum, pedindo, vê o que você medita, antes de sair pedindo, né? aham, exatamente. E em últimas, o desejo mais profundo que nós temos é servir Krishna. Sim,
Porque a gente está muito confuso com muitos outros desejos, né? Então, por isso que a Uhum. gente está, tipo, enredado no mundo material. Estar enredado no mundo material quer dizer isso. Quer dizer, eu sou confuso com muitos outros desejos. Eu acho que o que eu quero é ir na Patagônia. Eu acho que o que eu quero é assistir esse jogo de futebol, porque é isso. Mas sempre, no final, a gente fica insatisfeito. Ah, sim. Não sei se era exatamente o que eu queria. Ai, que não era exatamente como eu imaginava, né? Então a gente fica atrás de satisfazer os nossos desejos porque a gente pensa que aí vai encontrar aquilo que está procurando e nunca encontra. Então o que isso se chama é que a gente não está entendendo o que nós realmente desejamos. O que nós realmente desejamos é servir Krishna. Esse é o desejo mais profundo que a alma tem. E cada um de nós tem um serviço específico, único, inigualável. Uma relação específica, única e inigualável com Krishna. Mas nós estamos nessa busca. E nessa busca a gente pode perder muitas vidas. E nessa busca a gente tenta uma roupa, tenta outra roupa, tenta uma atividade, tenta outra atividade, tenta uma mentalidade, outra mentalidade, tenta um jeito, outro jeito, satisfazer um desejo, outro desejo, outro desejo, outro desejo, e assim a gente fica rodando de um corpo material para outro corpo material. É isso que é a bendita transmigração da alma. Sim. É exatamente isso. Então, aqui, é, Bhishma, né, que lembrem que Bhishma é o avô, que ele está, quando Arjuna, ele está se lamentando, ele fala, como que eu vou matar a Bhishma, o Adrona, que eu considero eles os meus mestres? E mesmo que eles sejam cobiçosos, mesmo que eles tenham defeitos, que eles estejam atuando de forma errada, eles são superiores a mim. Então, Arjuna falou isso para Krishna, eles são superiores a mim, como que eu vou matá-los, né? Então, de alguma forma, Krishna está também querendo que Arjuna mude a sua visão e entenda, tipo, Bhishma, no caso, Bhishma, ele tinha sido uma pessoa muito correta, né? Ele é um dos considerados um dos 12 Mahayanas, que são 12 personalidades no universo que conhecem tudo acerca do que é certo, do que é errado, acerca de religião, acerca da verdade do universo. De fato, no Mahabharata tem um capítulo, um canto inteiro, que é quando Bhishma explica todo o conhecimento para Yudhishthira, depois da guerra de Kurukshetra, quando Bhishma está já ferido, mas ele ainda não morre, porque ele tem a bênção de escolher o momento de morrer, então ele escolhe um momento que seja auspicioso, e ele está esperando por esse momento auspicioso. Enquanto isso, ele está falando para Yudhishthira todo o conhecimento. Então, e Krishna, de alguma forma, está, os nossos mestres espirituais, eles falam que também está falando Krishna, para Arjuna, que Bhishma, ele vai deixar um corpo velho e vai aceitar outro corpo. Não é que ele está justificando uma matança desnecessária. Lembramos que a guerra está acontecendo por um motivo justo. E Arjuna está do lado da justiça. Mas ele está falando, por você fazer isso, você não vai prejudicar as pessoas que você ama. Você vai fazer, por cumprir com seu dever, eles também vão se beneficiar. Aquele que dá a vida no altar do sacrifício ou no próprio campo de batalha fica imediatamente isento de reações corpóreas e é promovido a uma situação de vida superior. Logo, não há motivo de lamentação para Arjuna. Então, isso é uma verdade que os seguidores dos Vedas conheciam muito bem, que é que se você morre no campo de batalha, você é purificado dos seus pecados e você alcança planetas superiores. Então, por isso que se diz nas escrituras, no Srimad Bhagavatam tem uma parte muito legal, mas em todas as escrituras a gente encontra isso, que há duas formas dignas de se morrer, né? Uma é no campo de batalha sem medo da morte, e a outra é praticando Bhakti Yoga, né? Como servo da Suprema Personalidade de Deus. Então, lembrando que as batalhas, as guerras védicas não são iguais às nossas guerras hoje em dia, que é um absurdo toda a covardia, né? Alguém com uma bomba
nuclear matando inocentes que não tem nada a ver com nada, né? E não é dessa guerra que a gente está falando. A gente está falando da guerra em que uma pessoa treinada se encontrava com outra pessoa treinada para a guerra e nenhum dos dois tinha medo de enfrentar um ao outro e nenhum dos dois tinha medo de morrer. E no momento em que algum dos dois desse as costas e fugisse, o outro deixava fugir. E falava, então, tá certo, você tem medo. Era outro tipo de guerra. Então, ele fala, tipo, lembrando, né? Também, Arjuna sabia esse tipo de coisas, que na verdade alguém que morre no campo de batalha, essa pessoa vai se beneficiar, porque na sua próxima vida ele vai ter um corpo muito mais adequado para ter muitos mais prazeres, né? Porque ele vai nascer em um planeta celestial, que esse é o destino. Um guerreiro nunca quer morrer de doença em casa. Para um kshatriya, esse era o pior. Para um guerreiro, isso era o pior. Para um guerreiro, não há nada melhor do que morrer no campo de batalha. Então, vamos lá, verso 23. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por nenhuma arma, nem pode ser queimada pelo fogo, nem umedecida pela água, nem seca pelo vento. Então, ele está falando, Arjuna, ele luta com arco e flecha. Só que quando a gente pensa em arco e flecha hoje em dia, a gente imagina uma arma super pouco sofisticada, né? Como algo muito primitivo, por assim dizer. Só que o arco e flecha com que Arjuna luta não é para nada primitivo, porque eles sabiam a ciência de invocar, através de mantras, poderes para essas armas. Então, essas armas eram extremamente poderosas. Por exemplo, uma das armas que eles usam na guerra é tipo uma arma atômica, só que ela é feita através de mantras. Então, eles sabem, conheciam a ciência de manipular o som para gerar certas vibrações no éter que geravam certas manifestações no mundo grosseiro. Então, eles conheciam essa ciência que nós não conhecemos, porque Krishna sabe que em Kali Yuga, se a gente conhecesse essa ciência, não duraria 2 minutos a Terra viva, né? Mas a gente já teria morrido todo mundo. Então, Krishna, por isso, tira todo esse conhecimento de nós também, né? Mas na época de Arjuna, esse conhecimento estava vivo. E ele invoca, por exemplo, armas que tem todas essas características, armas que são com fogo, armas que tipo são nucleares, só que direcionadas para um ponto específico, armas que podem trazer água, tipo gerar chuva, torrente de chuva através das armas, que é através do arco e da flecha, só que eles falam insuflado com mantras, né? Você fala no Mahabharata, ou seja, eles, através dessa ciência que eles conheciam dos mantras, eles conseguiam gerar essas mudanças no plano material, né? Gerar essas manifestações. Então, ele fala, nenhuma das armas que você administra, né? Que com fogo, ou armas que cortam, ou armas que queimam, ou armas que secam, nenhuma dessas armas pode tocar a alma. Nenhuma dessas armas tem essa capacidade de tocar a alma. Então, aí continuamos compreendendo mais das características da alma. Então, características da alma é que ela é tão sutil que ela não pode ser tocada por nenhum elemento material. Essa é uma característica muito importante da alma. Ela, é, no Bhagavad Gita mais para frente, vai se falar também como a mente é mais sutil do que o corpo grosseiro, a inteligência é mais sutil que a mente e a alma é mais sutil que a inteligência. Não sei se alguém de vocês consegue pegar um copo de inteligência. Eu vou beber esse copo de inteligência, coloco a inteligência aqui e vou beber lá. Seria bom ver se eu fico inteligente, né? Mas a gente não consegue. Mas isso quer dizer que a inteligência não existe? A gente sabe que a inteligência existe, né? Essa capacidade da gente discriminar entre uma coisa e outra é a inteligência, né? Então, os cientistas modernos, como eles não conseguem compreender que há diferentes níveis de matéria,
existe matéria grosseira e existe matéria sutil, eles pensam que tudo que é grosseiro é o único que existe, que aquilo que é sutil não existe. Então, eles procuram a inteligência no cérebro, né? Então, eles falaram que tem uma coisa lá, matéria cinza lá no cérebro, não sei o quê, que essa é a inteligência, né? Então, mas você bebe isso e não fica mais inteligente, bem pelo contrário. Então, então, é porque a inteligência é feita de uma energia muito mais sutil. Então, tudo que existe não é necessariamente o grosseiro. O grosseiro é o que a gente facilmente consegue identificar com os nossos sentidos grosseiros, né? Os sentidos grosseiros. Mas as coisas sutis precisam de sentidos sutis para serem percebidas, né? Então, uma pessoa inteligente consegue identificar outra pessoa inteligente. Naturalmente a gente consegue identificar, essa pessoa é inteligente, essa pessoa consegue falar, consegue se expressar. Mas você não pergunta, por exemplo, para uma criança, para ele decidir quem que é o gênio da matemática hoje em dia, porque a criança não vai saber. Mas você perguntou para um gênio matemático, quem outra pessoa considera um gênio matemático, e ele vai saber. Então, a inteligência ela é sutil e ela só pode ser percebida também através dessa energia sutil. A alma é mais sutil ainda. Então, os cientistas falam que a alma não existe porque, como é uma energia muito sutil, eles não conseguem pegar no laboratório e ver. No laboratório, cadê a alma, né? Eles não conseguem encontrar a alma, né? Mesmo que tenham feito estudos, né, de quanto pesa um corpo imediatamente depois de morrer, para saber quanto pesa a alma, só que a alma não tem peso, porque ela é uma energia muito sutil. Isso não quer dizer que ela não exista, quer dizer que ela não pode ser medida por meios da energia grosseira. Ela precisa de outra energia sutil para ser compreendida. Então, como a inteligência é sutil e ela está muito próxima da alma, então, com a nossa inteligência, nós podemos perceber a existência da alma. Com a nossa inteligência, nós conseguimos compreender que a alma necessariamente existe por todas as coisas que a gente tem falado hoje e nos dias anteriores. A gente consegue perceber a existência da alma se a gente pensar acerca disso. Se a gente pensar, a gente consegue entender a consciência existe e ela não é o corpo. Se eu corto a minha mão, eu continuo sendo consciente. Mas se eu toco a minha mão, eu sinto a mão. Então a consciência está na mão. Mas se eu cortar a mão, eu não perco a consciência. Eu posso até desmaiar, né? Com certeza. Mas depois que eu volto à consciência, a minha consciência não perdeu uma parte. A minha consciência continua sendo aquela unidade. Então, essa consciência de unidade continua aí. Então, ela não é o corpo. Se a gente pensar, se a gente usar a nossa inteligência e esse meio sutil para a gente conseguir compreender aquilo que é mais sutil ainda, que é a alma, a gente consegue percebê-la. Mas se eu pegar um corpo num laboratório, eu examinar de todas as formas, abrir aqui e lá, não vou encontrar a alma, porque a alma não é perceptível por meios grosseiros. O olho, ele consegue perceber apenas coisas grosseiras. Imagina que o nosso olho não consegue nem perceber todas as cores que existem. O nosso olho consegue perceber apenas uma gama de frequências específica. O som, por exemplo, tem sons que um cachorro consegue ouvir e nós não. E nós não conseguimos ouvir, né? Os raios infravermelhos, ultravioletas, não conseguimos ver, mas eles estão aí, eles existem. Então, imagina a alma, que nós não conseguimos ver porque ela é extremamente sutil para esses olhos, esse corpo material, mas ela está aí. Então, ela não pode ser tocada por nenhum elemento material, como que está falando o Bhagavad Gita, verso 23, a alma, ela não pode ser queimada pelo fogo, seca pelo vento, molhada pela água, cortada por nenhuma espécie de arma. Quer dizer, ela é tão sutil
que a energia material não pode tocá-la. E sutil não quer dizer que ela não existe e também não quer dizer que ela não tenha forma. Simplesmente quer dizer que é outro tipo de energia diferente da energia grosseira. A minha inteligência existe, mesmo que ela seja diferente do meu corpo grosseiro. A alma, ela existe mesmo que ela seja diferente do meu corpo grosseiro, mesmo que eu não consiga pegar um copo de inteligência, né, um copo de alma, mas ela existe, só que ela é de outro tipo de substância. Ô, Arjuna, mesmo que você faça uso de todas essas armas, elas não podem causar dor alguma à alma. Então, Krishna está aproveitando a circunstância para fazer que Arjuna e, através dele, todos nós, possamos compreender que a alma, ela não sente dor devido a qualquer aspecto material. Na verdade, se compara esse mundo a um sonho, né? Tem um... Shantu Maharaj, ele fala sempre esse exemplo, né? Se você está tendo um pesadelo, e no seu pesadelo tem um tigre te atacando. Então, esse tigre vem e você está sofrendo, o sofrimento é real. Você está sofrendo porque esse tigre está te atacando e você está correndo desesperado. Mas é um sonho. Então, alguém que está acordado pode dizer, é um sonho. Mas quem está sonhando está sofrendo por isso, está sofrendo muito. Então, a, a, a forma de parar de sofrer não é que eu vou pular no seu sonho e vou te defender do tigre, porque no seu sonho só pode estar você. É só a sua mente, na verdade, né? Bom, tem seres que conseguem entrar nos nossos sonhos, mas por assim dizer, em termos gerais, é você no seu sonho, eu não posso entrar. Mas eu posso te acordar e falar, olha, você está sonhando. Isso é um sonho. Esse tigre não existe, na verdade. Não precisa sofrer por isso. Então, da mesma forma, a alma, ela está aqui revestida por um corpo material, identificada com um aspecto material mental, e sofrendo por conta disso, sofrendo por conta dos aspectos mentais e sofrendo por conta do corpo, do apego que tem ao corpo, dos elementos relacionados ao corpo, como a nossa família, o, o, o que a gente gosta, não gosta do corpo, um monte de coisas, né? Mas essas coisas não têm nada a ver com a alma. Essas coisas, na verdade, não causam dor para a alma, não tocam na alma. Quer dizer, elas não tocam no ser. Mas do mesmo jeito que num sonho eu não consigo entender que aquele tigre não existe, que ele não pode me matar. No sonho eu estou fugindo do tigre porque ele vai me matar. Da mesma forma, no mundo material nós estamos sofrendo um monte, mas é ilusório no sentido de que nada disso pode realmente afetar a alma. Nada disso pode realmente matar a alma, nada disso pode realmente mudar a circunstância da alma. Tudo é apenas energia material, que nada tem a ver com a energia sutil, que é a energia da alma, ou a energia espiritual. Então, Krishna, através desse verso, a gente também pode entender isso, né? Quando ele fala que a alma não pode ser tocada por nenhum elemento material grosseiro, quer dizer, ela não pode ser afetada por nada material. Nada material pode tocar a alma. Então, vamos lá. Verso 24. Essa alma individual é irrompível, é insolúvel e não pode ser queimada nem seca. É eterna, penetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. Mais um verso falando acerca das características da alma. Muito importante. Então, a alma ela é individual. A alma ela é individual. Um ponto muito importante, né? Que a gente já também em versos anteriores vimos como Krishna enfatiza no fato da individualidade da alma. Quando ele fala, nenhum desses reis deixará de existir, nem você, nem eu. E todos assim, existimos no passado e continuaremos existindo no futuro. A gente falou nesse verso como Krishna está enfatizando a individualidade da alma, que não se perde. Então, a alma é
individual. A alma individual é irrompível, é insolúvel. Então, a alma, uma característica é que ela é individual. Assim como a gente falamos desde o início, né? Essa unidade, essa consciência de que eu sou uma unidade. Essa unidade que eu sou, que não a consciência, tipo, o eu, aqui fechando os olhos, que eu sou eu, não é divisível. E também não se mergulha com outro eu e se tornam dois eu, se tornam um. Isso não existe. O eu sempre é individual, eternamente individual. Ele não se rompe e ele não se dissolve. Então, ele não mergulha numa massa de eus e se torna um com todo. Então, essa ideia de todos somos um tem um certo lado que faz sentido, porque todos somos partes e parcelas da suprema personalidade de Deus, porém, nós sempre preservamos a nossa individualidade. Então, o Bhagavad Gita confirma isso. Krishna no Bhagavad Gita confirma, eu sempre preservo a individualidade não se perde, nem mesmo depois da morte. A individualidade, ela faz parte da alma, ela é característica do ser. Ela é uma das características do ser, que é a alma. Ela não se dissolve em outro, não se perde em outro, né? Por isso que se explica que quando a gente, por exemplo, os impersonalistas procuram se fundir no Brahman impessoal, mas no Bhagavad Gita mesmo, mais para frente a gente vai ver isso, é só como um estado de sono, é como você dormir. Você pode dormir e esquecer de você mesmo, mas isso não quer dizer que você deixou de existir como indivíduo. Você continua existindo como indivíduo, mesmo que por um período de tempo, durante as 8 horas que você está dormindo, você esqueça. Esqueça de você, da sua individualidade, mesmo assim você continua existindo. E uma hora você vai acordar e vai voltar tudo, essa consciência individual. Ela não pode ser queimada nem seca, ela está repetindo de novo aquilo, né, para deixar bem claro que a gente entenda bem claramente que não pode ser tocada por nada material. Ela é eterna, né? A gente já falou bastante sobre isso. Ela é penetrante. Então, acho que a gente já viu também em outros versos dos encontros passados como a alma ela permeia o corpo, né? Ela é penetrante, então assim como a alma ela é individual, e eu tenho essa consciência de individual, mas ao longo do meu corpo todo eu tenho percepção, eu tenho consciência, eu consigo sentir, porque ela penetra o meu corpo inteiro. Não tem um pedacinho do meu corpo que eu não consiga de alguma forma sentir. Tem os órgãos internos que eu posso aparentemente não estar sentindo tudo, mas aí também há consciência. E a consciência também se manifesta e penetra esses órgãos ao ponto de que muitas doenças aparecem, na verdade, devido às nossas mentalidades, né? Devido à nossa consciência. Então, a consciência, ela penetra o corpo inteiro. Ela é uma característica da alma. Ela é tão sutil que ela consegue penetrar o corpo inteiro. Ela não é simplesmente um pontinho, né? Como eu disser a minha sobrancelha. Ela está aqui, só aqui. E a minha sobrancelha não permeia o meu corpo inteiro, ela está só aqui. Mas a alma, ela tem essa característica, ela permeia o corpo inteiro. Ela é imutável. A alma nunca muda. Quer dizer que ela não muda a sua natureza. Ela é sempre a mesma, eternamente a mesma, ou seja, ela sempre vai ter essas características. Não é que hoje ela não é molhada, mas amanhã talvez ela possa ser molhada. Ou hoje ela é indestrutível, mas talvez amanhã ela mude e ela seja destrutível. Não. Ela sempre vai ter essas características. Ela não muda. O corpo muda, então por isso que no corpo a gente experimenta um monte de mudanças, né? O corpo cresce, o cabelo cresce, depois é curto, a gente tem um rosto jovem, depois tem um rosto velho, e a gente tem
um tamanho, depois cresce e tem outro tamanho. O corpo muda, mas a alma ela não muda. Ela é sempre a mesma, ela permanece sempre a mesma, né? Mesmo que ela possa se manifestar de muitas formas diferentes, mas a mudança em si que acontece com o corpo é muito diferente da situação da alma. O corpo ele é forçado a mudar. A alma, ela pode se manifestar de formas diferentes pela sua própria vontade, pelo seu próprio. É como no mundo espiritual, por exemplo, se fala que tem pessoas velhas, que tem pessoas jovens, mas não quer dizer que eles sejam velhos ou jovens, sino que eles assumem essas formas, por o seu desejo de servir Krishna de uma forma em particular. Mas a alma em si continua sendo quem ela é. A consciência em si continua sendo quem ela é. Ela é imóvel. A palavra em sânscrito é achala. Shantu Maharaj, ele explica, dá um exemplo muito legal. Me parece que esse é o mesmo exemplo que dava Siddhar Maharaj, que é um dos nossos mestres espirituais predecessores, que a alma é como se fosse um raio de luz que vem de muito longe, imagina que vem do sol e que penetra. Então, se aqui fosse um quarto escuro e tivesse só um buraquinho na parede e penetrasse um raio de luz, esse raio de luz faria um pontinho na outra parede do fundo. Mas, é, se você tentar movimentar aquele ponto de luz, você não consegue. Você pode tentar pegar o raio e não consegue. E você pode derrubar a parede inteira, mas esse ponto de luz você não consegue derrubar, não consegue tirar. Ele vai simplesmente continuar e se projetar no próximo ponto, no próximo obstáculo que encontrar, por assim dizer, né? Então, do mesmo jeito, a alma ela é imutável. Ela não, você não consegue movimentar ela da posição que ela se encontra realmente, como esse raio de luz que vem projetado a partir da suprema personalidade de Deus, por ser essa expansão da suprema personalidade de Deus. Ela é eternamente a mesma. Se tiverem qualquer dúvida até esse ponto, podem falar. Deixa eu ver. Com certeza alguém está falando aqui, eu vou entrar. Vou deixar. Pronto. Então, deixa eu ver que hora que é. A gente já está com pouco tempo. Vamos tentar terminar pelo menos essa parte sobre as características da alma. Então, disse que a alma é invisível, inconcebível, imutável e inalterável. Ao saber disso, não deve se afligir pelo corpo. Então, tem alguma pergunta até aí? Não. A Irma também chegou. Haribol. Então, vamos lá. Então, disse que a alma é invisível, inconcebível, mutável e inalterável. Saber disso não deve se afligir pelo corpo, né? Então, o que a gente já falou, basicamente, né, que a alma, ela não é visível, porque ela é outro tipo de energia mais sutil, né? Ela é inconcebível, porque para a gente é muito difícil de compreender a alma. No Mahabharata se fala que só através da inteligência você consegue compreender a alma, porque você não tem como ver a alma, não tem como cheirar a alma, porque ela é feita de outro tipo de energia, que é essa energia sutil. Então, você não tem como conceber, como perceber a alma com seus sentidos grosseiros. Então, por isso que ela é muito difícil de se compreender. Só através dessa informação que a gente recebe através dos Vedas, do Bhagavad Gita, é que a gente pode começar a pensar na alma e começar a compreender a alma. E, obviamente, a partir da nossa própria análise, né? A gente recebe essa informação, a gente analisa, pensa e consegue perceber. Nossa, é verdade. O ser consciente tem que ser o eu, a alma, e não o corpo. Então, mas ela é inconcebível nesse sentido. Ela é imutável, que a gente já falou, ela não está sujeita às mudanças do corpo, é inalterável. Ao saber disso, não deve se afligir pelo corpo. Então,
Normalmente, o sofrimento que nós sentimos é devido ao apego que temos pelo corpo, à identificação com o corpo, e, em últimas, a gente se aflige é pelo corpo, mais do que pelo ser. Tanto é que nós atuamos em benefício de outras pessoas em relação com o corpo. Normalmente, eu quero o melhor para, para os meus seres queridos e por isso eu dou o melhor para seus corpos e não necessariamente para suas almas. Normalmente eu quero o melhor, então eu tento cuidar do corpo, mas não da alma. Mas se a gente tiver um conhecimento mais profundo, nós vamos saber que o melhor para as pessoas é aquilo que nutre as suas almas e que os nossos seres queridos pudessem ser nutridos com o conhecimento acerca da alma, aí nós poderíamos beneficiar eles realmente. Mas por enquanto a gente está num nível de consciência em que para nós é mais importante nutrir o corpo do que a alma, porque a gente ainda não consegue compreender o benefício último que nós podemos ter, né? E isso acontece com todos nós, né? É muito doido, mas isso, isso eu percebo isso também, tipo, em mim, muito, apesar de que esteja estudando o Bhagavad Gita há tantos anos, mesmo assim, a gente ainda está tão identificado com o corpo que nós ainda pensamos muito mais no benefício do corpo do que no benefício da alma. Mas um dia não chega lá. Então, as qualidades da alma de Vatma são repetidas para confirmar a eternidade de sua natureza, né? Que a gente viu que repetiu várias vezes a mesma coisa para confirmar que é isso mesmo, para que não fique dúvida nenhuma, para que ninguém depois alguém fale, não, é que Krishna estava querendo dizer outra coisa. Não, ele falou a mesma coisa de várias formas diferentes para não deixar dúvida alguma. Ô, Arjuna, mesmo que você faça uso de todas essas armas, elas não podem causar dor alguma à alma, né? Como a gente falou, Arjuna tinha todas essas armas, mas ele, mesmo com essas armas, não conseguiria afetar a alma. A alma é consciente, é consciência e consciente. Essa afirmação está nos Vedas e temos que aceitar isso. Então, características da alma, ela é Sarvagata, que no verso quando se fala ela é todo penetrante, também quer dizer que ela vive em todas partes, então a alma está no universo inteiro, em todos os lugares existe vida, né? Então a gente fica se perguntando, será que em Marte há vida? Será que há vida na Lua? Sim, o universo inteiro existe porque existem almas. Existe a alma deste universo que mantém este universo vivo, né? E esse universo, todo que existe, existe porque existem almas. Então, a vida em todas as partes, mesmo que se manifeste com corpos diferentes. A alma nunca muda, ela é infinitesimal e nunca pode se tornar igual à alma infinita ou à suprema personalidade de Deus. A alma nunca se, se estar na mesma posição que Deus, né? Então, tem muitas filosofias que falam que você pode se tornar Deus. Isso é falso. Srila Prabhupada uma vez falam que ele foi lá ver um yogi que falavam que ele era Deus, né? Mas aí ele teve que sair porque tinha dor de dentes. Então, falar, ah, tá bom, ele é Deus, mas não consegue controlar uma dor de dente, né? Então, a ideia de que a gente possa um dia se tornar Deus é falsa. Isso não existe. Ela é inconcebível, ninguém pode provar a existência da alma experimentalmente, além da prova do Sruti ou da sabedoria védica. Em outras palavras, a alma é inconcebível para o conhecimento experimental humano. É o que a gente já falou. Então, deixa eu só ver quanto falta para finalizar essa. Será que dá? É que ainda falta bastante para essa parte do corpo o corpo e a alma, né? Ok, muito. O capítulo 2 do Bhagavad Gita é um dos mais extensos do Bhagavad Gita. E tem muita informação, como a gente viu hoje, falamos muito acerca do que é a alma, mas é muito importante a gente entender o que é a alma. Então vamos só mais esse versinho aqui. E ainda se pensa que que a alma nasce perpetuamente e sempre morre, ainda assim não tem razão para se lamentar no inevitável desempenho de seu dever. Então Krishna está falando para Arjuna
a filosofia correta de que a alma é diferente do corpo e qual é a característica da alma, que ela nem nasce nem morre. Mas, aí ele fala, mas se você não acreditar em mim, se você pensar que a alma nasce e que ela morre, então por que que você se lamenta? Se a alma sempre, tipo, ela nasce e ela morre, tipo, é inevitável, você tem que cumprir com o seu dever. Mesmo assim, isso não é uma excusa para você não cumprir com o seu dever, né? Então, mesmo que Arjuna não acreditasse na existência da alma, como na filosofia Vaibhashika, não havia motivo de lamentação. Ninguém lamenta a perda de determinada quantidade de substância química e para de cumprir seu dever prescrito. Então, se eu penso que a alma é simplesmente um elemento material, igual o corpo, e que ele vai morrer igual o corpo, então, por que se lamenta se ela não é mais do que um conglomerado de células que não tem valor, né? Hoje em dia, mais ou menos essa ideia ateísta que tem muita popularidade hoje em dia, né? É que não existe, não importa, a alma não existe, então, porque ela simplesmente se dissolve quando o corpo morre, acaba, né? E muitas pessoas têm essa falsa ideia. Então, o Krishna está falando, mas se você for um ateísta e você acreditar que a alma morre e que ela se dissolve igual à energia material, então por que que você se lamenta por cumprir com seu dever? Você tem que mesmo assim cumprir com seu dever. Se não houvesse renascimento da alma, Arjuna não teria razão para temer as reações pecaminosas, né? Lembrem que Arjuna está preocupado com ele realizar a atividade pecaminosa de matar os seus parentes. Então ele fala, tá bom, se você não acredita que a alma sempre nasce e sempre morre, se você acha que ela nunca nasce de novo, não existe o renascimento da alma, então também não teria que ter medo de sofrer as consequências na sua próxima vida. Isso fica claro? Beleza. Então, as filosofias ateístas, né, como na Índia, a Vaibhashika, né, e a Lokayatikas, essas são filosofias que sustentam que os sintomas da vida ocorrem quando a combinação material atinge certa maturidade. São filosofias muito antigas, mas que hoje em dia parecem ser muito modernas, né, porque parece que a ciência descobriu que a consciência surge quando a matéria chega num certo nível específico, aí surge a consciência. Então parece que uma ideia muito moderna, mas na verdade é uma ideia muito antiga e uma ideia ateísta, de pensar que a alma ela surge a partir de uma combinação específica de matéria. Então, são filosofias contrárias aos Vedas, pois os Vedas afirmam a existência da alma eterna. Então, os Vedas falam na existência da alma eterna. Os Vedas não são ateístas. Pelo contrário, os Vedas confirmam a existência da alma e confirmam a existência da alma suprema também. Então, vamos ver por aqui. Não, já é 9. Acho que a gente para por aqui, né? Certo? Ah, verso 27. Deixa eu ver. É, é isso. Vamos mais um versinho só para a gente finalizar, certo? Tá. Então, verso 27 do capítulo 2 diz: Pois para o que nasce a morte é certeza, e para aquele que morreu o nascimento é certo. Portanto, não deve se lamentar no inevitável desempenho de seu dever. Então, ele está falando: se você não acreditar no que eu estou falando e você for um ateísta, então mesmo assim você tem que cumprir com o seu dever. Evitando o cumprimento de seu verdadeiro dever, Arjuna não seria capaz de deter a morte de seus parentes. Ou seja, mesmo que ele não cumprisse com seu dever, Bhishma ia morrer, Drona ia morrer do mesmo jeito, só que Arjuna não teria cumprido com seu dever. Só essa diferença. E se degradaria por escolher a maneira errada de agir. Ele simplesmente teria agido como uma pessoa que não cumpre com seu dever. Mas ele não teria por isso evitado a morte das pessoas que ele não queria que morressem.
Então, Krishna está usando uma lógica. Tipo, mesmo assim, eles vão morrer. Então, não é que por você não cumprir com seu dever, você vai conseguir evitar que eles morram, né? Esse ciclo de nascimentos e mortes não apoia a prática do homicídio, massacre e guerra desnecessários, mas, ao mesmo tempo, a violência e a guerra são fatores inevitáveis para manter a lei e a ordem na sociedade humana. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a violência necessária, a violência em si e a não violência. Então, não vou repetir aqui que a gente acabou de falar sobre isso. E é isso. Acho que a gente para por aqui. Paramos no verso 28. É muita informação. Eu sei que a gente está indo devagarinho, mas é porque é informação muito importante. Eu quero que fique bem claro para a gente poder tirar o máximo de proveito que a nossa capacidade nos dá agora, né? Para a gente realmente entender o Bhagavad Gita, que tem muito para nos dar. Então é isso. Haribol, muito, muito obrigada por estar aqui. A gente se vê de novo daqui a 15 dias, né? Tem que ser agora é 20, depois 27, no dia 3 de abril, seria, né? Sim. Que a gente se encontra de novo. Então, Haribol, muito feliz de ver Haribo. vocês. Tchau. Haribol, Haribol. Haribo, Haribol, irmã. puedo asistir a grabación. Tá, assiste. Ni percibí que ya era 8:30. Sério? Sí, Dormiu. estaba tan... Tudo bem, você vai ver daqui a Sí, pouco. sí. Bueno, Deixa eu gracias. a gravação. Eu parei ou não parei? Stop recording. ¿Sí grabaste? Deixa eu mandar stop recording to the cloud. Yeah.